Olá, pessoal, boa noite. Como eu disse para vocês, eu não ia comentar a respeito da Rússia, porque eu não entendo nada. E no vídeo da tarde eu disse que o professor Belê estará com a gente no Jornal da Cidade Online às 16h30, explicando tudo, como tudo começou, por que começou, a ucranização, a OTAN se metendo na Ucrânia, desarmando a Ucrânia, o Putin usando da sua propaganda ali, da sua desinformação russa para colocar as ideias progressistas aqui no Ocidente, e aí identificou que os líderes estavam fracos e que sim, era o momento de invadir a Ucrânia, porque não teria líderes fortes o suficiente, como Donald Trump, por exemplo, ou como o presidente Bolsonaro, mandorinha só não faz verão, para poder impedir para que colocasse alguma restrição em cima do Putin, e aí ele aproveitou, então eles conseguiram colocar a linguagem neutra, fazer o povo do Ocidente perder tempo com idiotice, enquanto ele estava ali se aperfeiçoando, se armando e desenvolveu tudo isso onde nós chegamos hoje. O professor Belê está explicando absolutamente tudo isso, mas eu também disse para vocês que eu só falo de política nacional, que é o que eu entendo, né? Política internacional a gente deixa para o Belê, para o Ivan, para o PH, para o seu Sepúlveda, enfim. E o Mourão desautorizou o presidente Bolsonaro quando ele veio a público numa clara campanha. Pessoal, ele já está em campanha, porque ele quer concorrer pelo Rio Grande do Sul. E ele saiu na frente do presidente Bolsonaro, dando apoio à Ucrânia, condenando a invasão russa, inclusive falou em enviar forças militares para a Ucrânia, para apoiar a Ucrânia. O que eu acho disso? Eu acho que ele tem que calar a porra da boca dele. Primeiro, que ele não pode estar em total dissonância com o presidente da República, porque ele ainda é o vice. Não importa se ele está em clima de campanha, não importa. Se está, se afasta da vice-presidência. Ele jamais poderia ter desautorizado o presidente e saído na frente e ainda falado que não comenta a frase do presidente. Ele não tem que comentar nada. Ele é o vice-presidente. Ponto. Segundo, quais militares ele quer mandar? Quais? E ele tem ideia do perigo que isso pode ser para o Brasil? Coloca o Brasil, primeiro, numa questão sensível, em questão de geopolítica comercial, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, já que nós exportamos para a Ucrânia e nós precisamos importar 20% do fertilizante russo, que foi isso que o presidente foi garantir quando foi naquela reunião com o Putin, para que o nosso agronegócio continue produzindo. Nós somos dependentes do fertilizante russo. Então, nós pegamos 20% da Rússia, ao mesmo tempo nós exportamos para a Ucrânia, e nós não temos o porquê nos colocar no meio disso. O Brasil, ele sempre adquiriu uma postura neutra, e nós temos que continuar a ser neutros. Não importa qual pressão, porque se o presidente apoia a Ucrânia, vão dar um jeito de condenar, de criticar e de talvez fazer sanções contra o Brasil. Se o presidente apoia a Rússia, vão criticar, vão xingar e vão tentar fazer sanções. Para que colocar o Brasil no meio disso se nós sequer fazemos parte da OTAN? Isso é problema da OTAN com a Rússia, com a Ucrânia. Não somos nós. O Brasil tem que se manter numa posição neutra. Inclusive, o presidente Bolsonaro desautorizou essa fala do Mourão e não diz o que pensa a respeito da invasão russa. Quem fala sobre esse assunto é o presidente chama-se Jair Bolsonaro. Disse o presidente Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro está corretíssimo. Ele não tem que tomar posição nenhuma. Uma, nós não fazemos parte disso. Segundo, temos relações comerciais importantíssimas com ambos os países. Terceiro, nós não temos poderio militar se estourar alguma coisa. O Brasil sempre tomou uma postura neutra, e é assim que tem que ser. Temos que continuar a ser neutros. Nós precisamos de relações comerciais, de importação e exportação. Nós não temos que nos meter nisso. Guerra não é engraçado, guerra não é o war de tabuleiro, não é o seu joguinho de videogame. Nós temos que ter base militar, nós temos que ter alimentação para a população se acontecer alguma coisa, fornecimento de água, tem que ter uma puta estrutura militar para atender a sociedade e para combater o inimigo que o Brasil não tem.
Então, nós não temos que nos meter nisso. Claro que essa pressão que a mídia está fazendo em cima do presidente é justamente para colocar ele numa situação constrangedora, numa situação em que ele vai se sentir pressionado, que ele não vai ter saída e vai acabar se queimando. Que o presidente se mantenha do jeito que ele está, neutro. Porque, desculpa, pessoal, isso não é problema nosso. Cabe ao presidente da República, junto com Itamaraty, pegar os brasileiros que estão lá, trazer para cá com segurança, lamentar as mortes, muito triste tudo isso, que isso acabe logo e ponto. Agora, em relação ao Putin, às sanções, vamos raciocinar aqui. Putin era uma criança pobre, ele veio pobre, como a maioria das crianças na época do Putin. Aí ele sonhou com a KGB e conseguiu a KGB. Ele entrou na KGB. De repente, ele tomou a chefia, a liderança da KGB. Já fazem quase 22 anos que ele está como no poder da Rússia, líder da Rússia. Vocês acham mesmo, de coração, que um cara que veio do nada e lidera a Rússia, é o maior tempo que um líder está na frente da Rússia, que está liderando a Rússia, é o maior tempo da história da Rússia, não se programou minimamente para que nenhuma sanção imposta a ele cause qualquer dano à população? Vocês acham que ele não está pensando nisso há anos? Pensando, analisando, tanto que o Trump falou: no meu governo a Rússia não vai invadir a Ucrânia. Putin entendeu o recado, ficou na dele. Biden entrou, homens fracos atraem guerra. Putin entrou, ele falou: pronto, tô de boa, vamos colocar o nosso plano em ação. Vocês acham que ele não tem tudo estruturado, com apoio da China, com apoio da Coreia do Norte? É lógico que ele tem. A gente não está falando de um Macron da vida, a gente não está falando de um Trudeau que fugiu quando começou a manifestação dos caminhoneiros, sumiu, se escondeu embaixo da mesa. Nós estamos falando de um Putin, o cara que é a cabeça da KGB, que lidera a Rússia, que é mestre em desinformação, que encheu o Ocidente com propaganda progressista até fazer um monte de homem geleia e mulher perturbada. Vocês acham mesmo que ele não tem tudo minimamente programado, dinheiro escondido, criptomoeda, tanto que nem vão descredenciar ele do SWIFT, né, o Banco Internacional, porque sabem que ele tem uma grana muito alta guardada que vai suprir todas essas necessidades. Então, esse tipo de confronto, no nível que está com as pessoas que estão envolvidas, não cabe ao Brasil se meter nisso, já que nós já temos os nossos próprios problemas. Bom, pessoal, essa é a minha visão, mas é claro que eu tô louca para saber de vocês, então deixa aqui para mim nos comentários. Um mega beijo no coração de todos e amanhã, 4h30 da tarde, JCO, Professor Belém. Beijos!